Olá, você está sintonizado no programa Filosofando. Em filosofia, o passado, a tradição, a história é tudo, porque a filosofia não é uma construção arbitrária de um pensador isolado. É um somatório lento e progressivo de todas as civilizações, de todas as culturas, do que elas têm de mais apurado, de mais seleto, nos domínios do pensamento. Palavras de Padovani. Com vocês, Sônia Teodoro da Silva, graduanda em Filosofia e fundadora do CEF, Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. O meu trabalho, em grande parte, já estava concluído e tinha as proporções de um livro. Mas eu fazia questão de submetê-lo ao exame de outros espíritos, com o auxílio de diferentes médiuns. Mais de 10 médiuns participaram do trabalho. Da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que eu organizei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos foi elaborado através do diálogo, uma das formas mais livres e ricas da tradição filosófica. Hegel definiu a estrutura do diálogo em tese, antítese e síntese. Marx e Engels deram a ele o sentido materialista e revolucionário. Em vez de enfatizar as contradições, os conflitos e as lutas dos opostos, a dialética espírita prefere a compreensão, a união dos contrários, o entendimento que conduz ao progresso. Pela primeira vez surge uma comunicação como esta. O mundo do desconhecido se vai revelando ao ser humano, que passa a poder avaliar, de modo objetivo e racional, o sentido maior de sua existência terrena, a importância do cumprimento das responsabilidades assumidas, a finalidade do aprendizado individual e coletivo para o aperfeiçoamento de todos e de cada um, sem exceção. A fé inabalável é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da humanidade. É aí que reside a principal força do Espiritismo. Força que não fica apenas circunscrita ao plano filosófico, mas que também se estende aos planos científico e religioso. Científico, porque o Espiritismo é uma ciência que demonstra experimentalmente a existência da alma e sua imortalidade. O diálogo ou intercâmbio mediúnico entre o mundo espiritual e o mundo corporal vem abrir uma nova era nos estudos espirituais. Olá! Na conclusão sexta de O Livro dos Espíritos, o codificador Allan Kardec assim se expressa: seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, entravando-se essas manifestações, pode-se minar-lhe as bases. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Na conclusão de número 7, o codificador complementa: o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios de filosofia e moral que delas decorrem e o das aplicações desses princípios. Em seus prolegômenos, Allan Kardec assim define o livro base da codificação. Este livro, o Livro dos Espíritos, é o compêndio dos seus ensinamentos, dos espíritos superiores, encarregados da educação dos homens,
foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Mais adiante, Allan Kardec transcreve a palavra dos espíritos a ele dirigida e que assinam essa introdução. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e que um dia deverá reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Partindo dessas premissas, o projeto Estudos Filosóficos Espíritas abrange o estudo aprofundado da filosofia espírita a partir da ideia desenvolvida pelos próprios espíritos superiores e que nortearam toda a construção do espiritismo em seus diversos aspectos, quais sejam o desenvolvimento da pesquisa científica, inovadora, pioneira, das fronteiras post-mortem por meio da mediunidade lúcida e racional, e as conclusões ético-morais de seus ensinamentos. O nome do projeto Estudos Filosóficos Espíritas foi cuidadosamente ponderado, tendo em vista refletir a natureza da obra espírita, eminentemente filosófica. Estudos Filosóficos é também o conjunto da vasta obra de Adolfo Bezerra de Menezes, a quem prestamos singela homenagem. É com base neste trabalho que estamos desenvolvendo este programa Filosofando, que visa ampliar os conhecimentos sobre filosofia e filosofia espírita em seus aspectos convergentes e que formaram a síntese do conhecimento humano consubstanciado na doutrina espírita. No dizer do pensador espírita José Herculano Pires, com base em Allan Kardec e Leon Denis, cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações. Com o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paráclito ou Espírito da Verdade. Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum, que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo, meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou. Com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro não havia espiritismo, e nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo, em neoespiritualismo, de maneira geral, vaga, nebulosa. Os fatos espíritas que sempre existiram eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas depois que Allan Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Há uma sequência histórica que não podemos esquecer ao tomar este livro nas mãos. Quando o mundo se preparava para sair do caos das civilizações primitivas, apareceu Moisés, como povo condutor, destinado a traçar as linhas de um novo mundo. E de suas mãos surgiu a Bíblia. Não foi Moisés quem escreveu, mas foi ele o motivo central desta primeira codificação de um novo ciclo de revelações, o cristão. Mais tarde, quando a influência bíblica já havia modelado um povo, e quando este povo já se dispersava por todo o mundo gentil, espalhando a nova lei, apareceu Jesus. E das suas palavras, recolhidas pelos discípulos, surgiu o Evangelho. A Bíblia é a codificação da primeira revelação cristã, o código hebraico em que se fundiram os princípios sagrados e as grandes lendas religiosas dos povos antigos. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas já voltamos.
En resa i tiden. Aten 399 f.Kr. Rättegången mot Sokrates. Här kommer han, Sokrates. Och här har vi åklagarna. Lykon, Meletos, Anitos. Ja, här är en massa människor på väg in till rätten där Meletos strax ska läsa upp anklagelsen. Vi går in. Ο Άνδρες Αθηναίοι, Σοκράτης αδικεί. Sokrates är beskylld för att införa nya gudar och föra ungdomen på villovägar. Ου νομίζον έτερα δαιμόνια κενά. Sofie, nu ska Sokrates försvara sig. Ότι μεν εμείς ο άντρες Αθηναίοι πεπόντατε υπό τον ημών. Han irriterar en massa människor här i Aten. För i flera år så har Sokrates gått runt och ställt kritiska frågor till hög och låg. Och han har fått en hel rad, det räcker med discipler. Och nu är det några då som tycker att det har gått för långt. Των πολλών, όν εψεύσαν, τούτο ενώ έλεγον ως πριν ημάς ευλαβήστε, μη υπεμβούν. Sofie, Platon! Platon! Där borta! Platon kommer att betyda mycket för filosofins historia. Alltså, han är inte särskilt rädd av sig. Vilken man! Ουμέντι μαδία ο άντρες Αθηναίοι, και καλλιεπημένους και λόγους ακούσεστε. Ρήμανσιτε και ονόμας, ουδέ και κοσμημένους. Vad är det? Ja, förlåt. Visst, Sofie. Jo, Sokrates har gått runt och pratat. För han vill få folk att tänka själva. Om de kan lockas att tänka igenom konsekvenserna av sina egna påståenden så tvingas de att genomskåda sig själva. Alltså, han är så smart, han är så modig, Sofie! Estamos voltando com o programa Filosofando. Podemos dizer que a Bíblia é a grande síntese dos esforços da antiguidade em direção ao espírito. Não é de admirar que se apresente muitas vezes assustadora, contraditória para o homem moderno. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã, a que brilha no centro da tríade dessas revelações, tendo na figura do Cristo o sol que ilumina as duas outras, que lança a sua luz sobre o passado e o futuro, estabelecendo entre ambos a conexão necessária. Mas, assim como na Bíblia já se anunciava o Evangelho, também neste aparecia a predição de um novo código, o do Espírito da Verdade, como se vê em João, capítulo 14. E o novo código surgiu pelas mãos de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, no momento exato em que o mundo se preparava para entrar numa fase superior do seu desenvolvimento. Cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano-judaico. E o Livro dos Espíritos, a do mundo moderno. Mas cada síntese não traz em si tão somente os resultados da evolução realizada, porque encerra também os germes do futuro. E na síntese evangélica temos de considerar, sobretudo, a presença de Jesus, como uma intervenção direta do alto para a reorientação do pensamento terreno. É graças a essa intervenção que os princípios evangélicos passam diretamente, sem necessidade de readaptações ou modificações em sua pureza primitiva, para as páginas deste livro, como as vigas mestras da edificação da nova era. Na história do pensamento ocidental, a filosofia nasce na Grécia por volta do século VI a.C. Surge por meio de um longo processo histórico, promovendo a passagem do saber mítico ao pensamento racional. O que caracteriza, portanto, a origem da filosofia, o aparecimento do espírito filosófico enquanto tal, é a passagem das explicações a partir do sobrenatural para as explicações racionais ou humanas. Os primeiros filósofos, assim como os poetas Homero e Hesíodo, buscam uma explicação para a relação entre o caos e a ordem do mundo. O que muda é a maneira de entender esta relação.
Enquanto o poeta vê os deuses como os responsáveis por tudo que existe e acontece, os antigos pensadores preferem partir das formas da natureza, terra, água, ar, para entender a vida. A partir de então, uma sucessão de pensadores originais como Tales, Xenófanes, Pitágoras, Heráclito, Protágoras empenhou-se em responder racionalmente questões acerca da realidade última das coisas, das origens e características do verdadeiro conhecimento, da objetividade dos valores morais, da existência e natureza de Deus ou dos deuses. Muitas das questões levantadas por esses antigos pensadores são ainda temas importantes da filosofia contemporânea. Durante as idades antiga e medieval, a filosofia compreendia praticamente todas as áreas de investigação teórica. Em seu escopo figuravam desde disciplinas altamente abstratas, em que se estudavam o ser enquanto ser, e os princípios gerais do raciocínio, até pesquisas sobre fenômenos mais específicos, como a queda dos corpos e a classificação dos seres vivos. Especialmente a partir do século XVII, vários ramos do conhecimento começam a se desvencilhar da filosofia e se constituir em ciência independente, com técnicas e métodos próprios, priorizando, sobretudo, a observação e a experimentação. Apesar disso, a filosofia atual ainda pode ser vista como uma disciplina que trata de questões gerais e abstratas que sejam relevantes para a fundamentação das demais ciências particulares ou demais atividades culturais. A princípio, tais questões não poderiam ser convenientemente tratadas por métodos científicos. As atividades a que nos dedicamos cotidianamente pressupõem a aceitação de diversas crenças e valores, de que nem sempre estamos cientes. Acreditamos habitar um mundo constituído de diferentes objetos, de diversos tamanhos e diversas cores. Acreditamos que esse mundo organiza-se num espaço tridimensional e que o tempo segue à sua maneira inexorável numa única direção. Acreditamos que as pessoas ao redor são em tudo semelhantes a nós, veem as mesmas coisas, têm os mesmos sentimentos e sensações, as mesmas necessidades. Buscamos interagir com outras pessoas e encontrar alguém com quem compartilhar a vida e talvez constituir família, pois tudo nos leva a crer que essa é uma das condições para a nossa felicidade. Vamos para o pequeno intervalo, mas já voltamos. On s'imagine Platon et Aristote qu'avec de grandes robes de pédants. C'étaient d'honnêtes gens, et comme les autres, riant avec leurs amis. Et quand ils se sont divertis à faire leurs lois et leurs politiques, ils l'ont fait en se jouant. C'était la partie la moins philosophique et la moins sérieuse de leur vie. La plus philosophique était de vivre, simplement, tranquillement. Estamos de volta com o programa Filosofando. Periodicamente, reclamamos de abusos na televisão, em propagandas e noticiário, na crença de que há certos valores que estão sendo transgredidos por puro sensacionalismo. Em todos esses casos, nossas crenças e valores determinam as nossas ações e atitudes sem que eles sequer nos passem pela cabeça. Mas eles estão lá, profundamente arraigados e extremamente influentes. Enquanto estamos ocupados em trabalhar, pagar as contas ou divertir-nos, não vemos necessidade de questionar essas crenças e valores. Mas nada impede que em determinado momento façamos uma reflexão profunda sobre o significado desses valores e crenças fundamentais e sobre a sua consistência.
É nesse estado de espírito que formularemos perguntas como: o que é a realidade em si mesma? O que há por trás daquilo que vejo, ouço e toco? O que é o espaço? O que é o tempo? Se o que aconteceu há um centésimo de segundo atrás já é passado, será que o presente não é uma ficção? Será que tudo o que acontece é sempre antecedido por causas? O que é felicidade? Como alcançá-la? O que é o certo e o errado? O que é a liberdade? Essas perguntas são tipicamente filosóficas e refletem algo que poderíamos chamar de atitude filosófica perante o mundo e perante nós mesmos. É a atitude de nos voltarmos para as nossas crenças mais fundamentais e esforçar-nos por compreendê-las, avaliá-las e justificá-las. Muitas delas parecem ser tão óbvias que ninguém em sã consciência tentaria sinceramente questioná-las. Poucos colocariam questões máximas como matar é errado, a democracia é melhor que a ditadura, a liberdade de expressão e de opinião é um valor indispensável. Mas a atitude filosófica não reconhece domínios fechados à investigação. Mesmo em relação a crenças e valores que consideramos absolutamente inegociáveis, a proposta da filosofia é de submetê-los ao exame crítico, racional, argumentativo, de modo que a nossa adesão seja estabelecida em novo patamar. Em outras palavras, a proposta filosófica é de que é para sustentarmos certas crenças e valores que sejam sustentados de maneira crítica e refletida. Muitos autores identificam a atitude filosófica com uma espécie de habilidade ou capacidade de se admirar com as coisas, por mais prosaicas que sejam. Na base da filosofia estaria a curiosidade típica das crianças ou dos que não se contentam com respostas prontas. Platão, um dos pais fundadores da filosofia ocidental, afirmava que o sentimento de assombro ou admiração está na origem do pensamento filosófico. A admiração é a verdadeira característica do filósofo, não tem outra origem a filosofia. Palavra de Platão. Na mesma linha, afirmava Aristóteles, os homens começam e sempre começaram a filosofar movidos pela admiração. Embora essa capacidade de admirar-se com a realidade possa estar na origem do pensamento filosófico, isso não significa que tal admiração provoque apenas e tão somente filosofia. O sentimento religioso, por exemplo, pode igualmente surgir dessa disposição. A aparente perfeição da natureza, as sincronias dos processos naturais, a complexidade dos seres vivos podem causar profunda impressão no indivíduo e levá-lo a indagar se o responsável por tudo isso não seria uma inteligência superior. Uma paisagem que a todos parecesse comum e sem atrativos poderia atrair de modo singular o olho do artista e fazê-lo criar uma obra de arte que revelasse nuances que escaparam ao olhar comum. Analogamente, embora a queda de objetos seja um fenômeno corriqueiro, se nenhum cientista tivesse considerado esse fenômeno surpreendente ou digno de nota, não saberíamos nada a respeito de gravidade. Esses exemplos sugerem que, além de certa atitude em relação à nossa experiência da realidade, há um modo de interpretar a realidade e nossas crenças a seu respeito que diferenciariam essa investigação da religião, da arte e da ciência. Ao contrário da religião, que se estabelece, entre outras coisas, sobre textos sagrados e sobre a tradição, a filosofia recorre apenas à razão para estabelecer certas teses e refutar outras. Como já mencionado, a filosofia não admite dogmas. Não há, em princípio, crenças que não estejam sujeitas ao exame crítico da filosofia. Disso não decorre um conflito irreconciliável entre a filosofia e a religião. Há filósofos que argumentam em favor de teses caras às religiões, como, por exemplo, a existência de Deus e a imortalidade da alma. Mas um argumento propriamente filosófico em favor da imortalidade da alma apresentará como garantias apenas as suas próprias razões. Ele apelará somente ao assentimento racional
jamais à fé ou à obediência. O conhecimento filosófico tem por origem a capacidade de reflexão do homem e por instrumento o raciocínio. Será a ciência suficiente para explicar o sentido geral do universo? Os que respondem que não, esses buscam essa explicação através da filosofia. Filosofando, ultrapassam seus limites da ciência, delimitados pela necessidade de comprovação concreta, para compreender ou interpretar a realidade na sua totalidade. Tendo o ser humano como tema permanente das suas considerações, o filosofar pressupõe a existência de um dado determinado sobre o qual refletir, por isso apoia-se nas ciências. Hoje o programa Filosofando fica por aqui. Voltaremos na próxima semana, não perca!